tá bom? Então vamos lá. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, pessoal, a gente começa a falar de legislação e portaria, beleza? Porque toda capacitação, né, no sentido da segurança do trabalho, ela tem que ter no seu conteúdo programático legislações e portarias, tá? Para que a gente possa ter um parâmetro da onde vem e o porquê que nós estamos aqui. Deu para entender? E lógico, né, num sentido um pouco mais emblemático, vamos colocar que você precisa redigir alguma documentação, formalizar alguma evidência referente a um equipamento, né, que nós estamos contemplando aqui, né, que é a transpaleteira elétrica, que ela está com problema. Então você precisa ter ali um parâmetro para informar a sua chefia, né, ou o chefe da logística, ou o seu chefe direto. Por quê? Eu penso o seguinte, a única pessoa nesse mundo que que pode falar não para você e você não vai questionar, né? Tipo assim, eu peço para você fazer uma coisa e você fala, eu não vou porque, né, a máquina está com problema. Aí, de acordo com o item X, Y, Z, ela está com problema. Precisa ter manutenção. Então você tem que justificar o porquê que você não vai usar a máquina, deu para entender? A mãe não precisa, né? Então a única pessoa nesse mundo que fala para você não pode é a mãe, né? Não faz é a mãe, né? Então vamos lá, pessoal. A gente começa então, vamos colocar pela CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, onde existe a Lei 6514, né, que criou o SESMIT, e a Portaria 3214, que criou as normas regulamentadoras. Ou seja, de acordo com essa lei que está na CLT, é obrigação, não é uma sugestão, nem recomendação, cumprir as normas regulamentadoras. Tanto o empregador quanto o empregado. Deu para entender? Então é norma, é lei, tem que fazer. Tá? O assunto NR11, tá? Transporte, movimentação, armazenagem de manuseio de materiais. Então aqui ela vai incluir transpaleteira elétrica, paleteira patolada, empilhadeira, ponte rolante, talha, grua, enfim. Todo equipamento que faz transporte e manuseio de materiais, beleza? A NR12, ela entra no contexto de máquinas e equipamentos, ou seja, tudo que é máquina, né, com algumas exceções, por exemplo, máquinas que estão lá no museu, máquinas que estão em feiras, máquinas domésticas, eletrodomésticos, né, estão fora desse contexto. Tudo bem? Beleza, pessoal? E, lógico, a NR18, né, que ela entra na questão da segurança do trabalho dentro da indústria da construção civil. Nós temos então a plataforma elevatória móvel de trabalho, tá ok? Então, nesses conceitos, a gente vai abordar um pouquinho de cada coisa, tá? Até mesmo a própria manutenção de primeiro escalão da máquina, que é o nosso assunto, né? E também a questão de buscar ali, junto ao nosso chefe direto, algumas situações que possam acontecer ali durante o nosso trabalho. Tudo bem? Beleza? Então, nunca se esquecendo que a partir dessa lei que está na CLT, tá? É obrigação cumprir as normas regulamentadoras. Ou seja, tudo aquilo que o empregador faz, o empregado também tem que ter a sua parcela de responsabilidade. Deu para entender? Então, assim, entra também aqui a questão, por exemplo, da NR1, que fala do direito de recusa, né, quando há risco de vida para o trabalhador ou para pessoas que estão em volta. Né? Uma máquina que, ela de repente, está com um problema no sistema de paragem de emergência, a máquina que ela pode estar com algum equipamento dela danificado, né? A forma que a gente vai, por exemplo, abastecer a água da bateria, porque a gente não tem um EPI adequado. Deu para entender? Não é porque você tem uma luva, um óculos, um capacete, que se você está completo. Não, eu preciso ter uma luva adequada, porque eu estou trabalhando com um produto químico. Né? A água da bateria é um produto químico. Depois que ela entra na bateria, antes não, é uma água destilada. Mas quando ela entra na bateria, é um produto químico, né? Não é verdade? E ali pode gerar alguns problemas, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui esse resumão, por assim dizer, né? Para que a gente pudesse falar de algumas normas que contemplam. Porque assim, imagina que isso aqui é como se fosse uma árvore. Né? E aqui eu vou ter que jogar
todos os assuntos para contemplar a sua capacitação. Então eu vou fazer um resumão. Deu para entender? Porque a gente começa aqui com a NR01, né, que é uma norma que o empregador ele tem que criar ordem de serviço. Ou seja, vocês aqui estão sendo contratados para fazer o quê? Trabalhos com uma transpaleteira elétrica. Então vocês vão atuar em ambientes que podem ser insalubres, ambientes que podem ser de perigo, tem os riscos da sua atividade. Tá dando para entender? E aqui eu, empregador, vou criar o quê? Medidas de controle para que, a partir de análises ambientais, NR9, tá? Eu possa fazer um levantamento, tá? De todos os riscos químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente, para que você possa trabalhar aqui nesse local com as condições adequadas. E a partir daqui, do que for avaliado no seu quantitativo e no seu qualitativo, ou seja, as avaliações de perigo e os riscos, tá? Eu vou criar o quê? Um ASO NR7, dentro do contexto da atividade que você vai fazer, né? Que é trabalhar com essa transpaleteira, transportando material químico, por exemplo. Deu para entender? E aí, com isso, você tem um risco. Ah, não, você não vai transportar material químico, é um ambiente que o nível de perigo é baixo, mas existe o risco, tá? E aí você vai fazer alguns exames adequados a essa atividade. Posterior a isso, eu vou ter que te pagar um EPI adequado, NR6, tá? Uma luva, um capacete, um óculos de segurança, né? Um cinto lombar de proteção, porque você vai ter que carregar, porque de acordo com o NR15, limites de tolerância ou insalubridade, eu tenho aqui uma quantidade de peso que tanto homem quanto mulher pode pegar. Tá ok? E aí, beleza, paguei para você o EPI. E a partir daqui, eu tenho os outros assuntos que contemplo. Por exemplo, NR10. A bateria é um equipamento energizado, tem 24 volts. Mas você vai trabalhar, por exemplo, porque você é que vai tirar a bateria da empilhadeira, que é uma bateria tracionária, né? Porque você depende da tração, e também você vai conectá-la no transformador para poder criar ali a carga da bateria. Em algum momento você vai estar mexendo com energia elétrica. Deu para entender? Então ali os conectores, as tomadas, todo o processo do cabeamento da bateria tem que atender às normas, ou seja, existe uma NBR que ela é referente, por exemplo, a NBR 5410, que fala sobre alta e baixa tensão, que todo eletricista é obrigado a conhecer. Não o pica-fio, né? O pica-fio não, mas o eletricista sim. Beleza? Tudo bem? Aí eu tenho a questão da NR20, que são produtos químicos. Porque essa água da bateria que é destilada através do deionizador, esse nome custei falar, falei o dia inteiro, a noite inteira para poder falar para vocês. Deionizador, né? Para quê? Para que ele possa fazer uma filtragem na água de tal forma que a água ela chegue desmineralizada. É outra palavra que eu fiquei a noite inteira para falar. E aí o que acontece, pessoal? Veja bem, quando ela cai naquele galãozão branco que vocês têm ali, ela já está pronta para entrar na bateria, né? E quando ela entra na bateria, ela se torna um eletrolítico devido às concentrações de metais que tem ali dentro da bateria. E por ela estar carregada. Deu para entender? E diante disso, o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar com duas classes de produtos químicos, ou seja, classe 8, produto corrosivo, porque ele já está lá dentro da bateria, e se transbordar ou em contato com a pele vai te trazer um problema, porque a pele é como se fosse o quê? Uma rede, né? Imagina uma tela, né? Sua pele é uma tela, né? E qual que é o maior órgão do corpo humano? A pele, né? Então tudo isso aqui, ó, vai para dentro do organismo. Deu para entender? E aí você tem, por outro lado, você tem os materiais inflamáveis. Ou seja, você tem os gases inflamáveis, que são gerados a partir de uma coisa que nós chamamos de ponto de fulgor, que é a temperatura mínima necessária que o material desprende gases aquecidos. Ou seja, se eu pegar um pedaço de papel e começar a queimar ele, começa a sair uma fumaça. Essa fumaça é o ponto de fulgor
desse tipo de material sólido. Deu para entender? E aí eu tenho a NR23. Por quê? Porque a própria NR11 fala que é o proibido você obstruir rotas de fuga, obstruir equipamentos de combate a incêndio. E também, de outro lado, você tem, como você tem NR20, você tem um produto químico, você tem que saber qual tipo de equipamento adequado para a classe de incêndio que corresponde aos produtos químicos. Ou seja, você vai ter ali um pó químico, bicarbonato de sódio, tá? Para classes de líquidos e combustíveis e gases inflamáveis, e também energizados, que eles são duas classes de incêndio, ou você tem o pó ABC, né? Monofosfato de amônia, né? Que é o que vocês utilizam, que ele vai estar lá disposto, se acaso você precisar, tanto na parte sólida, líquida, ou até mesmo no energizado, utilizar o equipamento. Deu para entender? Beleza, pessoal? Então, aqui está um pupurri, né? Um resumo da própria norma.